Se você é estudante de graduação, sabe que na faculdade há uma carga de matérias, há uma quantidade de estudo muito maior do que quando você via lá na época de escola. E nós sabemos que uma forma de avaliar se de fato os estudantes, os alunos estão indo bem nas disciplinas, se eles estão aprendendo, é por meio das provas. Mas então vem aquela dúvida, como se preparar para as provas da faculdade? Se liga nesse vídeo porque eu vou te passar dicas práticas e extremamente relevantes que vão fazer você atingir melhores notas nas suas provas da faculdade. Fala galera, Gustavo Viana em mais um vídeo, canal Engenheiro Júnior. Nesse vídeo vou estar falando sobre como se preparar para as provas da faculdade, um assunto extremamente relevante, de altíssima importância. Mas antes de começar o vídeo, já deixa o seu curtir. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Isso é muito importante para que você dê o seu apoio e a sua força para que a gente possa continuar trazendo cada vez mais vídeos relevantes para você, estudante de engenharia, que está começando aí nessa profissão tão belíssima, nessa grande área que é a engenharia. Então vamos lá, vamos falar sobre preparação para a prova. Preparação para as provas da faculdade, como se preparar de uma forma que você consiga atingir aí melhores notas, que você consiga não só procurar estudar para passar nas matérias, estudar para ir bem nas provas, mas também aprender de verdade aquele conteúdo que está sendo passado na disciplina. Então vamos lá, vamos falar sobre dicas de como se preparar para as provas da faculdade. Bom, a dica número 1 que eu dou é que você inicie os seus estudos, a sua preparação para a prova, com uma semana de antecedência. É muito importante que você então saiba as datas de prova. Então, quando o professor, naquela primeira semana de aula, passar as datas de prova, procure sempre anotar essas datas para que você tenha ali na sua agenda, no seu planejamento. E aí, já defina uma semana antes para que você inicie a preparação para aquela prova. Se você iniciar com uma semana de antecedência a preparação para essa prova, você vai ter aí um tempo bacana para estar estudando, para estar se preparando, não só revisar o que foi visto aí, o que foi passado nas aulas, mas também que você consiga, durante esse tempo, fazer os exercícios, Os professores, eles colocam aí listas de exercícios, propõem listas para você resolver. Então eu indico que você inicie aí com uma semana de antecedência, comece a estudar. É importante salientar também que você não deixe, não estude tudo de uma vez só. Então fracione ao longo dessa semana que antecede a prova os seus estudos, a sua preparação para a prova. E a segunda dica que eu dou, eu falei sobre isso nessa dica anterior, é resolver as listas de exercícios. Resolva sempre as listas de exercícios que os professores propõem, porque muitas das vezes é muito comum ver que os professores eles costumam pegar os exercícios que vão compor a prova da própria lista de exercícios, ou até mesmo são exercícios com a mesma resolução, mas eles mudam ali, às vezes, só os números, os valores. Mas se você tiver feito a lista de exercícios, você com certeza vai ter aí um rendimento na prova, vai ter tranquilidade para fazer a prova. Porque quando você bater a prova ali, você vai ver, poxa, já vi esse exercício, já sei como resolver. Então isso te dá muita tranquilidade para que você consiga aí atingir uma nota muito boa e se preparar com qualidade para a prova. Então é importante que você inicie com uma semana de antecedência e faça a lista de exercícios que o professor propõe. Se possível, faça todos os exercícios, se possível. A prática, ela faz com que você atinja a perfeição. Então, quanto mais você praticar, mais você vai absorver aquele conteúdo, mais tranquilidade você vai ter na prova e maior vai ser aí a sua eficiência para tirar uma nota cada vez mais alta. Então, assim você vai conseguir aí aumentar a sua média, conseguir aumentar o seu coeficiente de rendimento e com certeza esse é o objetivo que todo mundo procura. Uma outra dica que eu também te dou, a terceira dica, é que você, na véspera de prova, faça um resumo. Escreva em uma folha de papel, eu sugiro que seja uma folha de papel A4, não mais que isso, um resumo sobre tudo o que você estudou aí ao longo da semana que antecedeu a prova. Você escreva ali os principais conceitos, as palavras-chave, as principais equações, os teoremas, que você deixa aquilo como um resumo
para que até futuramente, quando você precisar estudar, caso você venha ter a necessidade de estudar sobre aquilo, você deixe arquivado, deixe guardado. Vai ser uma ótima fonte de consulta e extremamente rápido para que você relembre aquilo que você estudou, né? Então, a dica que eu dou é também, na véspera de prova, no dia anterior, faça um resumo, faça aí numa folha de papel A4, o seu resumo do conteúdo com as principais partes, né, que você está estudando, e aí você consiga assimilar isso e ter fresco na sua mente para no dia anterior fazer a prova. Um outro ponto importante que eu vejo que muitas pessoas acabam esquecendo é fazer uso também dos colegas que estão na classe fazendo a matéria junto contigo. Então, ao resolver as listas de exercícios, depois confira com os seus colegas os resultados, verifique se está batendo os resultados ou até mesmo a metodologia, a forma como o seu colega resolveu o exercício, para verificar se vocês tiveram pensamentos semelhantes ou se houve alguma divergência. E aí assim, você discutindo esses pontos com seus colegas é uma forma de estar estudando também. Então procure verificar se os seus resultados da lista de exercício estão coerentes, se estão batendo com os dos seus colegas. É importante também que você comente com eles, né, sobre pontos da disciplina no qual você teve mais dificuldade, mais facilidade, porque isso é uma forma de você estar estudando. Quando você discute, quando você comenta algum conteúdo com algum colega, você também está estudando, você está fixando o conteúdo na sua mente. Então essa é uma dica valiosa, muitas pessoas não costumam fazer isso, mas é extremamente importante porque é uma forma de você estudar e o seu colega está ali fazendo a matéria junto contigo. Às vezes você teve mais facilidade em uma parte do conteúdo e mais dificuldade em outro, então você pode estar usufruindo disso, ajudando seus colegas de uma forma mútua, onde você ajuda eles e eles te ajudam também. Então procura sempre estar conferindo os resultados e debatendo sobre a matéria com os seus colegas de classe. E um outro ponto interessante de mapear é o que você não deve fazer para se preparar para as provas. Eu vejo que algumas pessoas elas costumam pecar, costumam achar que estão tendo produtividade, que estão indo bem na preparação para a prova, mas na verdade elas estão se enganando. Então há alguns pontos aí que eu tive a experiência, que eu vivenciei, que eu vi alguns dos meus colegas usar disso e não ter muito resultado. E eu vou estar pontuando aqui para você quais desses pontos você deve evitar na hora de se preparar para as provas. Bom, eu acredito que o principal ponto que você deve evitar é estudar na véspera. Nunca deixe para estudar na véspera. A faculdade ela é muito diferente da escola. Algumas vezes você consegue, né, na escola estudar de véspera, então lá no seu ensino médio, quando você ia fazer uma prova, você tranquilamente conseguia estudar um dia antes e ir bem na prova. Já na faculdade isso não é uma verdade, você precisa se dedicar e se você deixar para estudar tudo na véspera, com certeza você aumenta suas chances de ir muito mal na prova, então não deixa para estudar na véspera, porque é uma grande quantidade de conteúdo que você precisa estudar e que realmente não dá tempo de você estudar na véspera um dia antes, porque você vai aumentar o seu nível de estresse, você vai aumentar o seu nível de ansiedade para a prova, então evita sempre deixar para a última hora para estar estudando para uma prova. E um outro ponto muito importante que eu vejo que muitas pessoas acabam caindo nesse erro, né, é em madrugar, virar noite estudando. Eu costumo dizer que ninguém planeja algo, no caso, né, ninguém planeja se preparar para uma prova e conta no planejamento que vai ter que madrugar, que vai ter que virar noites. Se você está tendo que virar noites, se você está tendo que madrugar, é porque alguma coisa saiu fora do seu planejamento e aí você está tendo que compensar isso, deixando de descansar, deixando de repousar para cumprir com a sua obrigação. Então não caia nessa armadilha de pensar que madrugando, virando noite, você vai estar estudando mais. Às vezes isso é só uma falsa ilusão. Seu cérebro ele precisa de descanso e o sono é muito importante quando você está se preparando para uma prova. Então fique atento, se você não está se enganando pensando que madrugar, virar à noite, isso vai te trazer bons resultados, tá certo?
E um outro ponto, o último ponto aqui que você não deve estar fazendo na sua preparação, na verdade é mais um alerta, é tomar cuidado quando você estiver estudando em grupo. Toma muito cuidado, porque às vezes o estudo em grupo ele é muito fácil de perder o foco, de ter distração. Você está ali estudando em grupo e aí uma pessoa começa a comentar com outra sobre um assunto totalmente aleatório, totalmente fora do que vocês estão estudando. Então toma muito cuidado para estar estudando em grupo e isso na verdade não se tornar uma perda de tempo para você, né? Porque você está ali se dedicando o seu tempo para estar estudando e às vezes por distrações o estudo em grupo ele possibilita, infelizmente, que hajam muito mais distrações, então toma muito cuidado com isso. Bom, então essas foram as dicas de como se preparar para as provas da faculdade. Também pontuei aqui algumas coisas que você não deve fazer na sua preparação para a prova. Procure pegar essas dicas que eu passei aqui e aplicá-las no seu dia a dia, na prática, aí na sua jornada para se preparar para as suas provas. É muito importante que você coloque em prática, então não deixe que esse conteúdo seja mera exposição de informação. Procure mapear e procure aplicar na prática para ver se vai aí de fato ter resultado na sua jornada acadêmica. Essas foram dicas que eu apliquei ao longo da minha jornada e que deram super certo e eu espero que dê super certo para você aí também, ok? Então o que eu te desejo são melhores notas, é atingir um bom rendimento, aprender de verdade o que você está estudando aí na sua faculdade para que você se forme como um bom profissional, tá certo? Mais uma vez, não deixe de se inscrever no canal, se inscreva no canal, é muito importante a sua inscrição. Se você não deixou o seu curtir também, deixa o seu curtir, não esquece. E eu te espero no próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção, até a próxima, tchau!